Seja muito bem-vindo e eu quero mostrar hoje uma automação que a gente vai criar usando o recurso de RAG, uma busca vetorial. Quando você tem um assistente SDR funcionando no teu WhatsApp ou em qualquer canal, vocês já ouviram o termo de que o RAG responde errado, ele alucina, ele repete respostas. É porque a gente não usa um contexto é, robusto nesse agente, a gente não dá um contexto de memória para ele, a gente não tem uma base consistente para que ele busque essas informações e não fique inventando respostas. Então é assim, se você vai trabalhar com um agente conversacional, é básico você ter um RAG trabalhando em conjunto com esse assistente, beleza? E é isso que a gente vai fazer do zero até o conversacional dele. Nos dois últimos vídeos que eu gravei, eu mostrei como a gente pegava as credenciais do Google e do Supabase, e é isso que a gente vai precisar hoje. Tá? Criou as credenciais ali uma vez, você não vai precisar criar de novo, a não ser que você precise criar outras contas, né? Criar uma outra conta de Supabase numa outra conta de e-mail sua e criar é, uma credencial para um outro e-mail que você já não tenha feito, beleza? Então, muito bem. Então vamos já vir direto aqui na tela. Eu vou tirar minha câmera aqui para não atrapalhar nos nós que a gente vai precisar, tá? Então vou explicar para vocês a lógica. Primeiro ponto. Eu tenho no meu Google Drive um arquivo em PDF, beleza? Chamado tabela filtros de ar. Tá ali no meu Google Drive, beleza? Dentro da pastinha Agência Desmix, Supabase RAG. Isso daqui vai ser a base de consulta do meu assistente, ou seja, se eu quiser saber qual que é o filtro de ar do Hyundai HB20 2022, ele vai vir no arquivo, a ideia, e procurar o nome do filtro. Né? Aí tem o código e aqui se ele é um tipo de filtro esportivo, padrão, ou enfim. Beleza? Esse vai ser o meu contexto de busca para ele. Tá? Então eu coloquei aqui 20 itens só para a gente entender a ideia. Só que o que acontece? Esse arquivo ele é um arquivo bruto, ele está direto em PDF. Eu preciso converter ele para um formato que o modelo de LLM consiga buscar as informações no momento que eu precise delas, com um risco baixo de erro, né? Ou nenhum seria a ideia. Vamos imaginar que aqui carro beleza, mas vamos imaginar que eu trabalho então com medicamentos, né? E ele não pode errar na informação que ele vai passar. É aí que entra o RAG, é uma busca semântica, né? É fundamental dentro de um agente SDR você trabalhar com o sistema RAG, tá? Então, existe a Vector Store do próprio Supabase, ou você pode trabalhar também com a Pinecone, tá? Os dois são excelentes. Eu vou mostrar hoje como a gente faz isso com a Vector Store do Supabase, beleza? Mas lembrando que Pinecone também é excepcional, tá? Posso gravar também um vídeo depois mostrando como que usa o RAG com a Pinecone. Então, esse arquivo aqui está em PDF. O que eu preciso fazer? Eu preciso chunkear esse arquivo, que é como a gente chama, e enviar ele de forma embedada para o banco de dados do Supabase, onde ele vai fracionar esse arquivo, vamos dizer assim, para que quando ele precise fazer uma busca, ele tenha essa informação de uma forma mais organizada, uma forma que a IA e o modelo entenda para me trazer essa informação. Tá? Então, basicamente, é essa transformação que a gente vai fazer nesse arquivo. Então, o que eu preciso ter? Um arquivo em PDF dentro do teu drivezinho, tá bom? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui no N8N. Quando eu fizer toda a conversão e o chunkeamento, eu tenho que jogar ele para dentro do Supabase, tá? Peguei uma conta, um projeto meu, que eu já tenho criado várias coisas aqui, tá? Nenhuma dessas tabelas é necessário para esse vídeo, tá? Isso daqui são tabelas de projetos anteriores que eu já fiz, beleza? Então o vídeo que eu gravei lá do Instagram, por exemplo, os tokens, já tá aqui, tá tudo certinho, beleza? Então ignorem essas tabelas aqui. Quando você entrar no teu projeto, você vai ter as tabelas que provavelmente você já tenha criado, né?
ou se estiver criando a conta do zero, vai vir sem tabela nenhuma, tá? Aqui em Table Editor. Não preciso nada disso daqui porque eu vou fazer agora. Por que eu vim aqui mostrar? Porque eu vou precisar criar uma tabela chamada Documents, que aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse arquivo aqui, vai chunkear e vai embedar para dentro de uma tabela chamada Documents aqui, que é onde vai servir de parâmetro de busca para IA, para o nosso modelo de agente, ok? Então, beleza. Não tenho essa tabela ainda, ó. Se eu colocar aqui, ó, Documents, vocês vão ver que eu só tenho a Documents híbrido, que é a tabela que eu criei para o vídeo que eu gravei mostrando como trabalhar com RAG híbrido. Tá? Beleza, então eu não tenho essa tabela ainda, tranquilo. E eu vou precisar também criar uma outra tabelinha aqui que ele vai consultar o contexto de conversa, ou seja, todas as perguntas que o usuário está fazendo e todas as respostas que o modelo de inteligência está fornecendo. E assim ele consegue entender do que é que eles estão falando sem ficar alucinando ou sem ficar perguntando várias vezes a mesma coisa. Então, duas tabelas eu vou precisar criar aqui dentro. Só que acontece o seguinte, para trabalhar com RAG, na documentação do Supabase, ele tem a função para que você crie a tabela Documents com o embed e com o match documents, que é uma função que ele vai pegar para fazer essa busca, né? E a gente vai trabalhar com o modelo 1536, que é o modelo small, tá? Então, o código SQL que eu for colocar aqui não foi gerado por inteligência artificial, ele está na própria documentação do Supabase, beleza? Então, deixa eu voltar para cá. Vou começar colocando aqui já então um Google Drive aqui, um trigger dele, né? Aqui, ó, Google Drive. Eu vou pegar esse, eu quero um trigger, tá? Por isso que eu tirei a câmera ali, porque ele ia ficar aqui. Então eu quero uma pasta específica, beleza? Folder. Coloquei ele aqui. O que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que apontar para aquela minha pasta lá do Google Drive. Então ele está aqui, ó. Eu vou ter que selecionar minha credencial, que é a agência 10, essa aqui mesmo, tá? Lembrando, eu tenho várias credenciais do Drive aqui, ó. Tenho várias, não, tenho duas, né? De contas diferentes. Uma na minha conta pessoal e uma na conta da agência. É essa aqui. Vou deixar aqui como every minute mesmo, beleza? Aqui eu vou deixar essa opção mesmo, specific folder, porque eu vou especificar uma pasta para ele. Aqui no from list, lembra que aqui ele estava dentro de Supabase e RAG. É isso que eu vou apontar aqui, ó. Tem um monte de coisa, vamos lá. Supabase RAG, tá aqui, ó. Beleza. Aí, o que eu vou pedir para que ele faça? Eu vou colocar aqui um file create. Pronto, que eu não preciso fazer mais nada, beleza? Apontei lá para minha pasta, são essas as configurações iniciais. Vou deixar isso daqui para cá. Se eu executar isso daqui, ele vai pegar o ID daquele arquivo para mim, quer ver? Vou pegar várias coisas, né, na verdade. Tá aqui, ó. Mas o que me importa daqui mesmo é o ID. Tá aqui, ó. Isso aqui que eu quero, é o ID do documento, beleza? Beleza, ele já tem um item aí. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui só um noset ou um edit fields, que é a mesma coisa, para normalizar e só pegar ali aquele item que eu falei que eu queria, que é o ID. Ele sempre vem assim, é só dar um clique que ele transforma, tá? O nome que eu vou deixar aqui só para eu saber é ID. Jonas, tem que ser ID? Não. O nome que você quiser. Eu coloco ID porque é o que eu estou normalizando aqui mesmo. Eu só tenho que vir procurar aqui, ó. Tudo marcado em JSON. Pego o ID dele e jogo para cá, ó. Pronto, esse é o IDzinho dele. Isso mesmo, beleza, fechou. Deixa eu ver se ele tem um outro aqui. ID. Mais um ID aqui, ó. Achei o bicho, não é esse ID não, aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. É esse cara aqui, ó. Esse é o ID do arquivo em PDF, ó. Agora tá certo. Beleza. Ele sempre é maior, tá? Ele tá aqui, ó.
o ID do arquivo e o nome do arquivo, tá vendo? Por isso que eu sei que esse ID dele, ó, tabela de filtro de ar. Esse daqui era um ID lá da minha pasta da agência Desmix, beleza? Então eu quero o ID do arquivo, tá aqui. Beleza, se eu executar ele, tá? Passou ali o ID, beleza? Então note o que eu estou fazendo. Jonas, o que a gente está fazendo mesmo? Eu estou normalizando para que a automação venha dentro dessa tabela, pegue esse arquivo e converta ele para chunkear para dentro da tabela do Supabase. Só que eu não tenho a tabela do Supabase. Cara, eu tenho duas formas de fazer a tabela lá. Eu posso rodar um código SQL direto aqui, né? Código que eu falei que tem na documentação, né? Colo ele aqui e dou um run, ele vai fazer o que precisa ser feito. Ou eu posso criar direto por aqui, tá? Ah, Jonas, como que você criaria por aí? Eu colocaria aqui então um Postgres aqui. Deixa eu ver só qual. Execute SQL Query. Tá aqui, ó. Uma coisa que tem que observar, eu vou colar o código, tá? Uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: quando eu coloco um nó, ele vem linkado. Geralmente ele vem linkado aqui, ó, tá? Então, se ele tiver ligado aqui, às vezes você não perceba, né? Porque você clicou lá no sinal de mais, a hora que você executar aqui vai dar um erro, tá? Vai fazer isso aqui, ó. Ó, deixou. Passou direto. É porque ele só. Tá. Normalmente ele daria um erro, mas beleza. Era só você vir aqui, desligar o nó e pronto. Beleza? Ó, o que ele disse ali, ó? True. Ele já fez a tabela. Se eu vier aqui em tabelas editores, ele já criou a tabela Documents em algum lugar aqui. Às vezes precisa atualizar a tela, tá? Vamos ver. Ó, tá aqui, ó. Não, não tá. Deixa eu atualizar aqui, ó. Ela é só Documents. Deixa eu ver aqui se ele já apareceu. Ainda não. Deixa eu atualizar de novo. Documents. Ah, vacilei aqui, cara. Ó, isso é importante, ainda bem que deu esse erro, tá? Eu tenho várias credenciais, tá? Aqui, ó. Tenho várias. Então, eu criei ele numa outra conta, tá? A minha credencial é Postgres Jonas Hag. Aqui, ó. Beleza? Essa é a minha credencial. Então, eu criei lá numa outra conta. Não observei isso lá. Vou executar aqui agora. Sucesso. Volto aqui, ó. Ele já criou, quer ver, ó? Só dar uma atualizada aqui, ó. Ó, tá aqui, ó, tabela Documents. O que que ele fez? Ele criou então com um campo contexto, metadata e o embed, né? Lembra que eu falei que a gente vai jogar ela embedada aqui, deixa eu fechar isso aqui. Já criou ela aqui. Tá, Jonas, mas, puxa, cara, eu não tirei a credencial. Na aula de Supabase eu mostro como pegar a credencial do Postgres também, tá? Mas eu vou deletar ela aqui, ó. Se você não quiser fazer ela com um nozinho. Esse nozinho só serviu para criar a tabela mesmo e a função Match Documents. Beleza? Deletei ela ali. Eu posso vir então aqui, ó, SQL Editor, colo ela aqui. O que que eu vou observar aqui só para passar para vocês, ó? Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, ativa a extensão se ela já não estiver ativa, beleza? Ele vai criar uma tabela Documents, se ela já existir ele ignora, se não tiver ele cria, com um embed de 1536, tá? Ó, usando metadata JSONB, tá? É o tipo de campo que ela vai aceitar. Esse modelo aqui, Embed Vector 1536, ele é para o modelo small que a gente vai selecionar depois lá na automação, tá? Aí ele vai criar a função também, ó. Cria a função match documents com embed de 1536. Aí ele está dizendo aqui os campos que ela vai ter que ter, o que ela vai ter que retornar, tá?
busca por similaridade, tananana, a função está aqui, beleza? Essa função existe na documentação do próprio Supabase, tá? A única alteração que eu fiz, que precisei, né, fazer isso, porque eu já tinha a tabela Documents e já tinha a função Match Documents. Quando eu rodava a função original, ele dava um erro, então eu só precisei fazer aqui. Se já tiver, deixa, se não tiver, cria, tá? Só para ignorar. Daí faz esse processo. Quando eu rodar ela aqui, ele vai criar a tabela e a função. Bom, pronto. Então tá aqui a tabela. Documents, igual rodar lá pelo Postgres, dando a mesma coisa, tá? Então, SQL Editor, eu rodei ela ali. Ah, Jonas, mas e essa função fica onde? Ela fica lá nas funções, que eu vou vir em Database, vou clicar em Functions. Aqui tem todas as funções que já foram criadas, tá? E vou colocar aqui, ó, Match Documents. Tá aqui ela, ó. Função Match Documents foi criada, taraná, beleza, tal. Só para ficar claro aqui, tá? Então, o que a gente fez até agora? Só criou a tabela, beleza? E não fez mais nada. Porque o próximo passo da automação agora é o seguinte, vamos imaginar, eu tenho esse arquivo no Drive, tá? Tabela filtro de ar PDF tem 20 itens. Vamos imaginar que eu acrescentei mais 30 itens novos nessa tabela. Em vez de eu vir aqui jogar um arquivo 2, tá? E ele subiria, ele ia manter isso daqui e ia subir o outro. Só que ele ia subir item repetido. Tá? Eu já tenho 20 itens, eu só acrescentei outros novos. Se eu coloco um outro arquivo atualizado e mantenho esse, ele vai pegar esses 20 que já tem, vai subir os outros, repetindo os 20 que já tem e acrescentando os novos, tá? Então, eu vou deletar tudo que tiver lá dentro do embed da tabela Documents e vou subir de novo o arquivo atualizado, tá? Então, eu vou apagar qualquer coisa que tenha lá. Próximo nó que eu vou colocar é o nó, então, do Supabase. E eu vou na opção Delete, porque qualquer coisa que tiver lá. Então, ó, não é essa credencial, é o Jonas Hag, tá? Que aponta para aquele arquivo. Senão eu vou fazer bobeira lá. Jonas Hag, tá aqui, ó. Pronto. Então aqui vai ficar row, aqui delete. Aqui eu vou apontar para a tabela que eu quero, que é a documents que a gente criou. Então por isso que eu tive que criar a tabela antes, tá? Ó. Pronto, tá aqui. E eu vou usar uma função também para fazer uma busca, tá? Aqui então ele tá documents, aqui tá, ó, eu vou usar string e aqui eu vou colocar uma funçãozinha aqui, uma expressão, tá? Que é isso aqui, ó. Metadata file ID ponto asterisco like JSON ponto ID, beleza, asterisco. Expressão, beleza. Vamos ver o seguinte agora. Deixa eu trazer os arquivos até aqui, só pra gente ver, ó. Ele nem vai chegar, na verdade. Vai chegar. Ó, eu vou pegar o metadata do arquivo, vou trazer aqui. Isso daqui é uma expressão, tá? Beleza, vou deixar aqui. Ele tá puxando ela aqui, ó. Obviamente que ele deu erro, né? Vou terminar as configurações aqui ainda. E aqui é o seguinte, ó. Provavelmente ele não vai ter nada lá na tabela, tá? Vai estar vazio, porque óbvio, a tabela está vazia, então nesse aspecto eu preciso que mesmo se não tiver data, que ele continue a execução desse fluxo aqui, tá? Então é importante ligar essa opção. Por quê? Porque a primeira vez que eu executar, a tabela Match Documents vai estar vazia, e ela está vazia, ela não tem nada. Se ele não encontra dados, o fluxo interrompe aqui e para, ele não prossegue, tá? Então eu marquei aqui, mesmo que não tenha nada, prossiga. Deixa eu dar um... Pronto, retorno vazio aqui, tá vendo? Beleza.
Vamos continuar agora. Agora eu vou colocar um nozinho do Google Drive, porque eu vou precisar baixar o arquivo do Google Drive. Lembra? Ele vai identificar o ID do arquivo lá. Eu vou deletar tudo que tiver dentro da pasta do Supabase, então eu estou preparando o terreno. Identifiquei qual é o arquivo do Drive que eu quero, deleto qualquer coisa que tiver dentro da pasta Documents, aí eu vou pegar o arquivo do Drive e faço o download dele. Então eu coloco o Drive aqui agora, esse é o procedimento correto, tá? Vou pegar a opção aqui, Download, aqui, apontando aqui então para a agência Desmix, está certo. File, Download, e agora eu vou pegar o ID do meu arquivo. Ele chega até aqui. É isso? Deixa eu ver se aqui ele chega também. Chega também. Beleza. Mas eu vou pegar ele aqui, ó. Tá mais fácil de achar, ó. Seleciono todo ele. E vou pegar o item path dele. Por quê? Porque se eu insiro mais nós aqui, ele vai conseguir contar essa quantidade de nós atrás, tá? Se eu coloco direto o nome do Edit Fields aqui, provavelmente ele se perca. Então, o item path é quando você tem que buscar informação de vários nós atrás, tá? Ele cria essa referência. Então, eu cliquei aqui, eu vou em BID, expressão, e vou colar o item path aqui. Ó. Tá vendo que ele pegou ali, ó? Ele cria então, ó, o item 0, node, não sei o que lá, blá, 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 blá. Provavelmente ele funcionaria também porque só tem um nó entre eles, tá? Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Então ele está funcionando, tá vendo? Mas se no meio dessa automação aqui, por exemplo, eu precisasse colocar um outro nó aqui para fazer uma outra coisa, ele já perdia a referência daqui, tá? Por isso que eu pego o item path dele. Tá? Pronto. Deixa eu ver, tô certinho? Tô. Deixa eu substituir aqui, ó. Então, beleza. Agora tem o seguinte, eu preciso colocar aqui as extensões, né, que provavelmente ele pode ter ali. Então eu vou colocar aqui, ó, Google File Conversion, adicionar. Ele está lá em PDF, mas eu vou deixar aqui, ó. Se for em JPG, for em outra extensão, CSV, ele converte também, ele vai embedar, beleza? Só isso aqui não precisa fazer mais nada. Ele vai deixar pronto para download aqui, ó. Pronto, beleza. Então ele foi lá, pegou o arquivo e baixou aqui. Tranquilo, né? A gente não fez nada, tá? Basicamente, identifiquei o ID do arquivo, extraí o ID aqui, fui na tabela lá depois de a gente criar ela, deleto qualquer coisa que tenha lá, e agora eu faço o download desse arquivo para quê? Porque eu vou passar esse arquivo que a gente baixou aqui pro Vector Store fazer os embeds dele, né? E enviar para a tabela Documents. Então eu vou precisar agora colocar aqui um extract from file, que é para extrair o arquivo. Vou colocar aqui um extract from. Isso, beleza. PDF, tá aqui, ó. Beleza? Não mexe nada aqui, ele fica data mesmo, tá? Porque ele já vem como data ali, ó. Data. Vamos executar aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Tabela. Tananana, tá vendo que ele extraiu aqui, ó? O texto do arquivo? Beleza. Agora a gente vai colocar a nossa Vector Store apontando para aquela função Match Documents. Ó, Vector Supabase. Vamos lá, a gente acha. Supabase Vector Store aqui, ó. Beleza? Então, o que que eu quero fazer? Vou pegar qualquer um, add documents aqui, ó, beleza? Ele vai ser o insert documents, vai minha, né? Lembrando, selecionar a credencial correta, né?
Jonas Hag, aqui beleza. Eu vou apontar isso daqui então para a tabela Documents. Tranquilo? E aqui a hora que eu apontar que eu vou adicionar uma opção, ele já coloca, ó, Query Name Meta Match Documents, a função que foi criada lá no Supabase. Beleza? Então aqui tá tranquilo. Não precisa fazer mais nada por enquanto. Agora eu vou precisar colocar aqui, ó, o embed e vou colocar aqui também um default loader. Quer ver, ó, já vem por padrão aqui. O que eu preciso fazer aqui? Ele vai ser em JSON, ele vai ser load specific data e eu vou pegar o texto daqui, ó. É isso que eu quero chunkear lá para a tabela, beleza? Se eu deixar aqui como esse modelo aqui, ó, simple, ele não me permite colocar um text splitter para splitar o texto. Eu vou deixar em custom, então. Ó, coloquei em custom, ele aparece esse maisinho aqui. Se eu deixar ele em... Isso daqui mudou, tá? Na atualização, na última versão da N8N ele já mudou. Se eu deixo como simple aqui, ó, ele não deixa eu selecionar, tá? Então, vou deixar custom para poder fazer o split das mensagens. E aí você pergunta, tá, mas por que que eu vou querer colocar um splitter nessa mensagem, que é esse carinha aqui, ó. Aí ele entra como seguinte ferramenta, tá? Resumindo aqui para vocês. Essa ferramenta, Test Splitter, ele vai pegar um documento gigante, por exemplo, né, esse PDF, imaginar que a gente tivesse 50 páginas, e ele vai cortar ele em pedaços menores, né, por parágrafo, bloco ou texto. Tá? Ele evita que a IA se perca. Eles vão processar melhor os blocos, né? Então ele vai trazer blocos com menores informações, focada naquele trecho de pesquisa que eu tô, em vez de buscar o documento inteiro, ele vai, isso que é chunkear, ele vai chunkeando ele em vários bloquinhos, tá? Então ele vai pegar aqui, por exemplo, ele vai, a partir de 1000 caracteres, ele vai fazer uma quebra, né? De, de um parágrafo ou até dois, dependendo da quantidade do arquivo, tá? E o número 100 ali, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que cada bloco repita os 100 últimos caracteres do bloco anterior, tá? Isso serve para que a IA não perca o contexto das frases, tá? Então, cada corte que ele fizer, ele mantém os 100 últimos para um contexto de memória. Isso evita que ela se perca, né? E ele traz uma busca melhorada, beleza? E o separator aqui é a separação que eu vou usar, por exemplo, assim, eu quero que nesses chunks aqui entre 1000 caracteres, né, ali e tudo, que ele quebre eles quando ele tiver, por exemplo, um novo parágrafo ou uma quebra de linha. Aí eu colocaria aqui o n/n, né, que é o que a gente usa para fazer espaço lá no WhatsApp, né, quando vai enviar em JSON. Ou um N só, ou espaço entre palavras, né? Parênteses, espaço, parênteses. No caso, eu vou deixar vazio e ele vai assumir a forma nativa mesmo do N8N ali para as quebras, tá? Se ele der erro, porque não era obrigatório selecionar o separator nas versões anteriores, se ele der erro, a gente vem aqui e arruma o posicionamento dele, tá bom? Então, beleza. Aqui está configurado então o separadorzinho, tá ligado aqui. Agora a gente vai colocar aqui o modelo de embed, tá? Eu vou colocar aqui o da OpenAI, que é o modelo dele, né? Deixa eu colocar aqui um embed, aqui ó. Deixa eu selecionar aqui agora o meu, né? Que é o... Aqui é uma credencial da OpenAI, tá? Então é esse aqui.
E aqui a gente vai usar, ó, text embed 3 small, que é exatamente para esse modelo aqui. Embed Vector 1536. É esse small aqui que usa esse modelo, tá? Beleza. Beleza. Vou mandar enviar então agora. Vamos ver se ele vai passar todo, se ele vai processar bonitinho. E o principal, né? Popular a nossa tabela Documents aqui na forma chunkeada, né? Embedada aqui dentro. Vou executar aqui, ó. Pronto. Já mandou o arquivo para lá. Já vai aparecer aqui, ó. Atualizar. Ó, é muito pequeno, né? A gente colocou lá até 1000, né? Para ele fazer a quebra. Ele coube todo aqui, ó. Então ele pegou tabela de filtro. Tá aqui. Os 20 modelinhos. Aí, os 20 modelinhos que tinha lá. Aí ele fez ali o metadata dela, tá vendo? E o código embed dela. Beleza, tá aqui. Fechou? Ele embedou. Se fosse um arquivo gigante, ele ia fazer mais linhas aqui, tá? Importante que ele fez o que ele tinha que fazer. Cara, tudo isso daqui foi para pegar o arquivo do Google Drive e mandar ele, né, embedado para uma tabela de Supabase. Para quê? Para que quando a gente construir agora o agente conversacional, ele busque diretamente naquela tabela. Isso daqui foi só para enviar o arquivo, tá? Uma forma que ele consiga buscar um contexto de memória. Agora a gente vai construir um agente. Cara, eu vou colocar um chat trigger aqui mesmo, só para a gente fazer um teste. Aqui, vou colocar essa opção mesmo, beleza. Coloquei esse chat aqui, mas não é esse daqui, tá? É um chat trigger. Deixa eu deletar ele aqui. Peguei o primeiro que eu vi ali, ó. É chat trigger. Esse cara aqui. Beleza. Só para facilitar aqui as conversas e tudo mais. Deixa eu tirar esse aqui. Então, só recapitulando, isso daqui foi só para pegar um arquivo do Drive e mandar lá para o Supabase, né, embedado, para a gente poder usar ele como contexto de pesquisa para esse modelo que a gente vai construir agora. A gente já está na etapa final aqui do que a gente está fazendo. Agora eu vou colocar um modelo de agente aqui, tá? Vou colocar aqui direto um agente aqui, ó. Pronto, beleza? Connect ao chat trigger, beleza. Chat node, esse aqui mesmo. Prompt user message. Vou adicionar aqui agora usar um system messenger aqui, ó. Vou colocar esse aqui para ele. É bem ridículo um promptzinho. Use a tool vector. Deixa eu pegar o nome dela. Isso mesmo. Use a tool vector para retornar informações solicitadas. Beleza? Vou deixar assim mesmo então. Que ele tá pegando lá o oi, beleza. Agora, o que eu vou colocar aqui nele? Eu vou colocar um contexto, né, de memória. Vou pedir para que ele busque aqui, ó. Oxe, é memória aqui, ó. Errado. Aqui, ó. Vou pedir para que ele busque lá na minha
Jonas Hag aqui também. Aqui. Ó, ele já dá o nome que ele vai criar a tabela. Eu não tenho essa tabela lá, ó. Quando eu fizer a primeira conversação com ele, o primeiro conversacional, ele vai criar uma tabela N8N Chat Stories, ou seja, ele vai armazenar as perguntas do usuário e as respostas do agente, beleza? Qual o contexto que eu quero? Quero que ele. Vou colocar aqui, ó. Contexto das últimas 8 interações entre nós, tá bom? Ele não criou ainda essa tabela, é só na primeira integração que ele vai fazer. Então, vou deixar aqui essa memoriazinha dele. Vou colocar uma tua aqui também. Não precisaria dessa tua aqui, tá? Essa que eu vou colocar, mas às vezes, né, eu sempre deixo uma calculadora ali caso ele precise fazer alguma coisa. E agora eu vou colocar a outra tool, que é a Vector Store ali, né? Aqui. Agora eu vou lá na minha credencial de novo. Sempre tem que marcar tua credencial, tá? Não vai fazer coisa em tabela errada igual eu fiz lá. Então aqui vai ficar marcado aqui mesmo. Retrieve Documents Tool for IA Agent. E aqui é uma descrição do que eu quero que ele faça. Então, ó, vou colocar, cara, um prompt nada a ver, eu tô colocando aqui, tá? Retornar informações exatas que forem solicitadas. Beleza? De qual tabela? Documents, porque é lá que tá os chunks do arquivo, né? Aqui. Ó, include metadata, porque ele tem lá as opções de metadata para busca. Esse recurso, Rerank Results, cara, ele é excepcional, cara. Ele é muito, muito, muito bom, muito poderoso, cara. E vou explicar para vocês por quê. O Rerank ele serve como um filtro, vamos dizer assim, um filtro de elite, uma segunda camada de inteligência na busca desse RAG. Quando o usuário faz uma pergunta, o banco de dados Supabase busca de forma rápida as informações ali. O exemplo do nosso PDF ali que só tem 20 itens, tá? Estou dizendo usar o rerank quando você sobe um arquivo lá com 200, 300 páginas, tá? Já não é necessário usar? Cara, não é. Tá? O próprio Vector Store ele já tem tecnologia e inteligência para fazer as buscas ali com os dados embedados como a gente subiu. Mas, né, esse daqui é um recurso que ele vai ler com muito mais atenção e ele vai reorganizar os dados colocando o conteúdo que realmente responde à pergunta do tópico, né? Jogando, vamos supor, o que é lixo para baixo, né? Ele não pesquisa. Então ele vai cortar também alucinação. Ele vai garantir que a nossa IA retorne informações cirúrgicas e corretas, tá? Só que o Rerank, ele é uma API alternativa, tá? Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Dashboard correre.com API Key, tá? Correre API o nome, né? O recurso é Rerank. Deixa eu encaixá-lo ali de novo. É um recurso pago, mas ele tem um limite free que você pode usar todo mês. Então você pode entrar aqui com a sua conta, beleza? Aqui você solicita a tua API, ele vai estar ali a bichinha da API ali para você poder usar o Rerank ali, tá bom? O que eu uso aqui, eu nunca excedi esse volume dele, tá? Mas todo mês ele se renova, tá? Então você também pode criar várias contas, né? Com vários e-mails ali e ir intercalando entre elas, caso você tenha um volume muito grande de busca, tá? Mas é só para você saber. Então eu vou ligar o Rerank também, tá? Para mim ele é importante, tá? Vou deixar aqui nesse exemplo ele marcado aqui, tá bom? Quando eu liguei aqui, ele vai abrir uma ramificação lá para eu colocar o nozinho aqui dele. Deixa eu aproximar aqui a tela. Ó,
Ele apareceu aqui para eu colocar o re-ranker ali, beleza? Então a gente vai colocar. Vou vir aqui, ele já aparece só ele mesmo. Ó, minha API está aqui, é essa mesmo. Pronto, ele vai selecionar ali, ó, tá com o número 3. Ele vai selecionar as informações, fazer tipo um top 3 e vai buscar os 3 melhores resultados baseado na pergunta que eu fiz. Tá? Então vou deixar assim mesmo. Beleza. Agora eu vou colocar aqui o nosso embed, né? Que é o que ele vai usar para fazer as buscas também. Tá aqui já. Cadê? OpenAI. Já está configurado? Não, não está não. Jonas Google New aqui, essa é a minha credencial da OpenAI, tá? Gasta token, esse recurso aqui sim, ele é pago, tem que colocar verba lá na conta da OpenAI, mas o mínimo que você coloca lá é $5. Cara, dura aí mais de 5 meses, cara. Não gasta quase nada, tá? Então, basicamente, cara, tá feito aqui o nosso esquema de pesquisa aqui, tá? Ah, agora eu tenho que definir o seguinte, quem que vai ser o meu modelo de busca? Tá? Tem gratuito, posso usar Gemini, posso usar Grok, posso usar OpenAI, que é o modelo mais profissional e pago, né? Vamos começar os testes aqui com a Grok, tá? Tem que ter também a credencial da Grok, tá? Ó, Grok. Facinho de pegar ela lá, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Pode ser esse daqui mesmo. Deixa eu pegar um modelo aqui, o Versatile. Beleza. Deixa eu colocar a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais criativo é o modelo, tá? Então ela pode querer inventar a resposta. Vou endurecer ela aqui, deixando 2, tá? Mais específico ela é. Vamos fazer uma busca aqui então, só deixa eu ver uma situação aqui, ó, para me fazer uma pergunta para ele. Qual a marca do filtro desse carro aqui? É a pergunta que eu vou fazer. Lembrando, tá? Muda de acordo com o tipo de modelo que eu uso. Vou deixar aqui, ó, os dados. Quadrar aqui na tela. Olá, tá. Que nada a ver aquela resposta dele. Deixa eu até. Ó, o modelo do filtro Deep é um Vega AKX e é um filtro padrão. O Vega AKX 8932. Vega AKX 8932, modelo padrão. Tá vendo? Então ele já me retornou exatamente a informação incompletinha. Ó. Buscou o modelo, foi lá, já criou o contexto, principalmente, ele criou lá, ó. Lembra que eu falei, né? A partir da hora que a gente tiver a primeira interação, ele vai criar uma tabela chamada N8N Chat Stories e vai armazenar lá. Vamos ver? N8N Chat Stories, aqui ó, N8N Chat Stories, e ele já armazenou aqui ó, contexto. Ó, aqui ó. Qual o modelo do filtro para Jeep Compass Tanana? Humano, foi a minha pergunta. IA, a resposta dela. Tá aqui a resposta dele. Daí aqui ó, Supabase Vector Store. Pegou os dados, e aí ela respondeu, o modelo do filtro é tal. Então ele vai armazenando esse contexto. Quando eu for fazer uma outra pergunta, ele vai avaliar lá, lembra que eu coloquei para ele pesquisar um contexto das 8 últimas conversas e vai responder. Eu coloquei aqui, tá, só para a gente testar, um chat trigger, mas eu poderia colocar ele com um webhook vinculado no WhatsApp e deixar ali para dúvidas de clientes quando eles fizerem uma busca, ou até mesmo a empresa, né? Às vezes o cliente pergunta tal coisa, o vendedor, em vez de ir lá pegar uma lista, pegar um arquivo, ele mesmo pode dar um comando. Ele fala, cara, qual que é o filtro tal? Ele já retorna essa informação para ele. Tá? Aqui foi um exemplo simples que eu dei. Tá? Vou tirar a Grok agora, vamos testar com a Gemini para ver como vai ficar.
Lembrando que Grok e a Gemini é gratuito, tá? Deixa eu ver aqui qual modelo que eu vou usar, cara. Eu não sei. Tem uns modelos aqui que nem funcionam, mas vamos lá. Deixa eu pegar uma outra tabela aqui, ó. Volkswagen. O modelo de filtro para... Ó, o modelo de filtro é um Bosch S2745 esportivo. Bosch S esportivo, tá vendo aqui, ó? Só que olha aqui que interessante, cara. Se viu que ele nem precisou vir aqui, ó, na Vector Store. Vou falar por quê? Porque ele já fez uma busca, ele já sabe o que tem no documento e ainda está dentro do contexto de pesquisa dele. Então ele me trouxe exatamente a informação que eu queria. Quando ele perder aquele contexto, ele vai de novo lá na Vector Store e pesquisa o ponto. Então a gente viu que Gemini e Grok foram bem. Cara, às vezes ela pode dar uma alucinada, pode exceder o número de tokens ali conforme as buscas, né? Ela é gratuita, então ela tem um limite de uso. Cara, mas dá para usar muito, tá? Às vezes ela traz mais caracteres do que a gente precisa na resposta. Cara, se funcionou bem assim, imagina se eu coloco o modelo da OpenAI aqui, que é o modelo pago. Não é caro, tá? Mas é um modelo mais profissional porque ele está sendo pago, né? Cara, então é isso, cara. Isso daqui que é o RAG, tá? Que a gente usa ele como contexto aqui de memória. Às vezes você tem uma documentação da tua empresa lá com várias informações, cara. Deixa eu trazer meu celular aqui. O celular, nada. Deixa eu trazer minha tela aqui. Às vezes você tem ali um PDF da tua empresa com várias informações e para você não ficar injetando tudo isso dentro do prompt, o ideal é que você faça um RAG. É isso que a gente chama de RAG, né? Então é isso, galera. Se você seguir esse passo a passo aqui, você consegue construir ele ali certinho, tá? Eu vou disponibilizar o código lá que eu usei para criar a tabela e a função Match Documents ali. Seguindo esse passo a passo, você consegue fazer, beleza? Galera, é isso, é nóis e tamo junto.